Olá, turminha, tudo bem? Sejam bem-vindos ao episódio 19 do CBI Responde, aqui pelo seu CBI TV. Eu tenho uma pergunta muito interessante enviada pela Verônica. Verônica é mãe de uma criança que estuda numa escola particular de Belo Horizonte, Minas Gerais. Na verdade, foi um depoimento extenso que ela me mandou. Na verdade, um desabafo, né? Em que ela critica a escola em que a filha estudava, a escola pública que a filha estudava, e agora ela está desabafando e criticando a escola privada em que sua filha estuda em Belo Horizonte. E no final desse depoimento extenso, foram 2 páginas de depoimento, ela me pergunta o que eu acho do sistema educacional brasileiro de uma forma geral. É interessante esse depoimento dela, triste, né? E o que eu posso dizer é o seguinte: a minha opinião é de que o sistema educacional brasileiro emburrece as crianças brasileiras, né? E eu vou dar uma justificativa científica para isso. E antes de mais nada, tem gente que talvez vá comentar, mas o que o Gustavo entende de educação, né? Então, ele é médico, o que ele entende de educação? Então, antes de mais nada, eu vou dizer o seguinte: a minha própria experiência como aluno de escolas brasileiras, né? Eu fui estudante no Brasil e fui estudante no ensino médio aqui nos Estados Unidos, 15 anos clinicando no Brasil e trabalhando com educação especial no Brasil, em contato direto com escolas, evidentemente, lecionando em universidades brasileiras e hoje lecionando em universidades aqui nos Estados Unidos. Então eu posso fazer um paralelo aí de comparação, um pouco de experiência de vida, um pouco de experiência como aluno e como profissional. Eu posso dizer com total tranquilidade que o sistema educacional brasileiro é um sistema burro, é um sistema que emburrece as nossas crianças, é um sistema de ensino que corta toda a chance, né, de desenvolver crianças empreendedoras, crianças que pensam no futuro, que pensam em construir um país melhor, né? O sistema educacional brasileiro destrói todo o interesse em empreendedorismo por essas crianças. É uma escola que destrói a criatividade dessas crianças. Eu vou dar um exemplo prático aqui, né? Vocês já ouviram falar do PISA? O PISA é um exame que testa o conhecimento de crianças, de adolescentes, no caso, na faixa dos 15 anos de idade, e o PISA vai testar o conhecimento desses adolescentes dentro da área da ciência, da leitura e da matemática. 70 países, o ano passado, participaram do PISA, né? É um estudo democrático em que essa testagem foi aplicada no número grande de adolescentes de 15 anos de idade em 70 países. No Brasil, assim como em outros locais do mundo, é feita, na verdade, uma amostragem de adolescentes de escolas particulares, de escolas públicas. Então envolve também o ensino municipal, estadual e federal em escolas públicas e o ensino privado. E o resultado do Brasil, a colocação do Brasil entre 70 países envolvendo o conhecimento de ciências, leitura e matemática, conhecimentos básicos, colocou o Brasil no número 66 do ranking mundial. Entre 70 países, ficamos em 76. Então vocês me respondam: é bom o resultado do Brasil? O Brasil tem um sistema educacional que realmente ensina e capacita nossos alunos? O resultado do PISA também mostrou que menos de 50% dos adolescentes de 15 anos sabem ler e interpretar um texto. Menos de 50% sabem resolver cálculos básicos de matemática e menos de 50% sabem conhecimentos básicos em ciências, né? Então está claro que nós temos um sistema educacional burro, deficitário, não apenas no sistema público, mas também no sistema privado, né? Esse resultado, o Brasil já participa do PISA há alguns anos, os resultados, na verdade, estão piorando a cada ano que passa, né? Então, alguma coisa, sem dúvida nenhuma, deve ser feita. Eu acho que a escola no Brasil não ensina para a vida,
né? Então, conhecimentos práticos. Na verdade, é um ensino que tenta fazer com que os nossos alunos decorem conteúdo para que ele possa ser aprovado num vestibular, que ele possa ser aprovado no Enem. Obviamente que esses alunos, eles decoram como se faz, por exemplo, uma inequação do segundo grau. Eles não entendem por que tem que aprender isso, porque é algo que não faz parte da realidade deles. Ele não vai... primeiro que ele vai esquecer esse conteúdo no dia seguinte da prova, ele não vai saber o que fazer com esse conteúdo, ele nem entende por que tem que aprender isso, né? Então, são conteúdos absurdos, e daí, na hora que ele vai comprar uma televisão, ou vai comprar uma bicicleta na loja, ele chega na loja e ele não consegue fazer o cálculo de um juro simples para saber se vale a pena comprar à vista ou a prazo a bicicleta ou a televisão, né? Então, sem dúvida nenhuma, nós temos jovens hoje estudando em escolas que emburrecem os alunos, que não ensinam conteúdos práticos para a vida dele. Ele não entende por que tem que aprender aquele conteúdo. É por isso que os índices de abandono escolar no Brasil são dos mais altos do mundo. Porque ele não entende, para ele não faz sentido estar dentro daquela sala de aula, ele não aprende coisas de fato úteis para que ele possa utilizar esse conhecimento no futuro, né? Nós temos uma geração imensa de analfabetos funcionais. O que são analfabetos funcionais? São pessoas que passaram pela escola, que aprenderam a ler, aprenderam a escrever. Entretanto, quando você fornece um texto para ela ler, ela de fato consegue ler ali o texto, mas ele não consegue interpretar, ele não consegue entender o que o texto diz, né? Então, nós temos uma geração imensa de analfabetos funcionais, e não é à toa que a gente está na situação que a gente está hoje, né? É um país completamente fora dos padrões normais, né, de desenvolvimento, um país que se empobrece a cada dia, a cada mês, a cada ano que passa. Os níveis de competitividade, né, desse profissional no Brasil é muito baixo. Ele não consegue competir com outros profissionais de outros locais do mundo, ele não consegue executar corretamente suas funções dentro de uma empresa, dentro de um trabalho básico, né? O nível do profissional brasileiro, infelizmente, é muito baixo, e eu diria que, na maioria das vezes, a culpa não é desse profissional, a culpa é de um sistema educacional burro, que empobrece a mente desses alunos, que não desperta a curiosidade deles, que não estimula conceitos de empreendedorismo, né, de crescimento pessoal, né, de crescimento em autoestima, conceitos muitas vezes de ética, de respeito, né, de saber respeitar as diferenças de cada um, não são enfatizados. Então a gente tem toda uma geração aí de crianças com necessidades especiais que poderiam estar sendo incluídas muito bem nesse sistema educacional, mas que não conseguem porque não são respeitadas pelo sistema educacional em si e pelos iguais que convivem com essas crianças, né, pelos outros estudantes. Então, assim, eu entendo a sua frustração, eu compartilho também com isso, na verdade, com essa preocupação, e realmente eu acredito no poder transformador da educação, eu acredito no valor de muitos profissionais da educação que lutam contra esse sistema burro, que engessa a capacidade criativa dos educadores, que não permite que os educadores trabalhem de uma forma prática, objetiva, motivando os seus alunos. E assim, o CBA of Miami mantém um compromisso, diga-se de passagem, de continuar lutando. A gente acredita no poder transformador da educação e a gente vai continuar acreditando no educador brasileiro, no profissional brasileiro que luta para dar um ensino de qualidade para os seus filhos, de dar um ensino de qualidade para os seus alunos. E vai ser uma luta incansável, né? E a gente tem que fazer um movimento de mudança, porque senão o Brasil daqui a pouco hoje é o número 66 de 70 países, e não tenho dúvida que nos próximos anos a gente vai atingir o último lugar. Falta muito pouco para atingirmos o último lugar em nível de educação, né? Mas dá para mudar, depende de cada um de nós. Então vamos lutar, vamos continuar lutando. Eu vou continuar trabalhando firme em prol da educação no país, no Brasil, e acredito que
Tem muito educador que pensa como eu e tem muito educador que vai continuar lutando para trazer educação de qualidade para os seus alunos. Então vamos fazer a diferença para esses alunos. É isso, turminha. Essa é a minha opinião. Espero que ajude muitos a pensarem, a repensarem seus conceitos a respeito de educação no país e vamos fazer um movimento de mudança, né? Vamos melhorar, depende de nós, tá bom? Obrigado, um abraço, até a próxima, valeu!